Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Meu relacionamento com o Nivaldo já não estava bem. Para dizer o mínimo, na verdade estava muito ruim. A gente não conseguia trocar duas palavras sem insulto. Não éramos casados no papel, mas morávamos juntos já há 8 anos e tínhamos uma filha de 7. Sempre que a gente brigava, eu ameaçava pegar a Juliana e voltar lá para casa da minha mãe. Sabe o que ele fazia? Nada. Só fazia aquela cara que era como se estivesse dizendo: tô nem aí, já vai tarde. Olha, mesmo assim, a gente ia segurando até que me deparei com uma situação que foi a gota d'água. Eu tinha saído com a minha filha, só que começou a garoar no meio do caminho e a gente voltou. No que entramos pela porta, qual é a primeira cena que eu vejo? Meu marido de beijo e abraço com a vizinha ali no sofá. Na verdade, a vizinha filha. Elas moravam em duas, mãe e filha. O safado esperou eu sair com a nossa filha para levar a infeliz ali para dentro da nossa casa. Agora, o mais estranho foi que eu sempre achei que se um dia me deparasse com uma situação assim, iria perder o controle, brigar, ficar louca, gritar, berrar, mas não. Talvez tenha dado um tilt na minha cabeça. Sei lá. O fato é que fiquei paralisada. Tanto que a fulana aproveitou e saiu de fininho. Somente depois é que eu botei a boca nele. Acho que quando ele falou aquelas coisas, me fez voltar à realidade. Não é assim, eu posso explicar. Acho que não existe frase mais manjada que essa. Me deu aquele choque, caí em mim, né? E só então é que a gente realmente discutiu feio. Fui pro meu quarto, arrumei minhas coisas, as coisas da minha filha, chamei um carro e fui parar lá na casa da minha mãe. Só tinha ela no mundo. Ele fez de tudo para eu não ir. Porque eu não sei, né? Enquanto eu arrumava minha mala, ele ficava esculhambando, desfazendo tudo. Só que no fim, ele viu que não ia rolar e percebeu que eu não poderia fazer outra coisa senão sair daquela casa. Já não andávamos bem, de modo que não tinha mesmo mais como levar adiante aquele relacionamento. Eu estava tão fora de mim que me esqueci até de avisar minha mãe. Fui direto. E quando chegamos na sua casa, ela ficou espantada quando me viu ali com a Juliana e aquela mala. Contei o que tinha acontecido. Ela fez aquela cara de surpresa. Depois, ainda perguntou: teu marido fez isso? Meu Deus, não estou acreditando. Pois acredite, mãe. O safado fez exatamente isso. Até a Juliana viu. Isso é que foi pior. A gente já não andava bem, mas olha, depois disso, não tem como, passou da conta. Fazia quase um mês que eu não ia visitar a minha mãe. Por isso, eu não sabia. Mas ela estava fazendo uma reforma na sua casa, reparando coisas ali, retocando a pintura, arrumando aquela parte ali que fica debaixo do telhado, aquela parte de madeira que estava meio apodrecida pela chuva. A cozinha, inclusive, está meio bagunçada, tudo quase fora do lugar. Até porque o cara que ela tinha contratado estava mexendo também ali. Senti que ela ficou meio, sei lá, ressabiada pelo que tinha acontecido. Mas é claro que não se negou a me acolher. Minha filha tinha um quarto ali. Na verdade, era o meu quarto dos tempos de solteiro. Mas como a Juliana dormia ali de vez em quando, a mãe deixou tudo preparado para ela. E foi ali que a gente se ajeitou.
O safado do Nivaldo apareceu ali. Mas olha, 2 horas depois. Pra quê? Pra tentar me fazer mudar de ideia. Me convencer a voltar pra casa. No domingo, mesma coisa. Fez aquela cara de Madalena arrependida. Até minha mãe me aconselhou a dar uma oportunidade pra ele. Só se eu fosse muito tonta. Na segunda-feira, estávamos terminando de tomar o café. Eu ia deixar minha filha na escola, depois ia pro trabalho. Quando o rapaz da reforma, que estava ali mexendo Enfim, chegou. Detalhe, minha mãe estava de férias. Por isso resolveu fazer aquela reforma. Ela nos apresentou, a gente se cumprimentou e olha, senti uma coisa boa quando olhei para ele. Rapaz simpático, bem atencioso, parecia até meio tímido. De qualquer modo, me olhou assim com um certo interesse. Não sei se foi aquilo, ou como ele deu aquele sorrisinho tímido. Só sei que gostei de conhecer. Mas ficou naquilo. Logo eu fui tratar da minha vida. À noite, até comentei com a minha mãe. Bonitão o rapaz que a senhora contratou, né, mãe? Ela só olhou pra mim assim, sei lá, meio braba, Durante aquela semana, eu vi o rapaz todos os dias de manhã. Ele chegava, a gente estava ali geralmente tomando café. Normalmente, eu já estava quase saindo, ou saindo mesmo, com a minha filha. Mas a gente se cumprimentava. Tinha algo nele que me chamava a atenção e até me deixava meio perturbada. Pelo fato da minha separação ser muito recente, naturalmente que eu procurei não dar muita corda, sabe? Para aquela sensação. De todo modo, no sábado, como eu não trabalhava, pude conversar um pouco mais com ele. Minha mãe aproveitou que eu estava ali em casa e saiu para resolver umas coisas na rua, fazer mercado. E eu fiquei ali cuidando de tudo. Num certo momento a gente acabou conversando. Ele contou que era dali mesmo, do bairro, que era solteiro e morava com um irmão. E depois comentou. Ah, Dirce me contou que você acabou de se separar. Pois é, hoje está fazendo uma semana. Ele praticamente parou o serviço para ficar conversando comigo. E olha, me fez tanta pergunta. Parecia tão tímido, mas foi ganhando corpo, assim, se desinibindo. Dali a pouco nem parecia aquele rapaz que eu tinha conhecido. E o tempo todo me olhando daquele modo, sabe? É o tipo de coisa que a gente percebe, né? E o pior é que estava mexendo comigo. Depois dessa conversa, meio que começou a rolar uma paquera entre nós dois. Mesmo a certa distância, ele ali trabalhando, eu transitando pela casa, volta e meia a gente se olhava. Olha, fazia muito tempo que eu não vivia uma situação daquela. Com meu ex-marido, por exemplo, já não havia romantismo, fazia um século. Sabe aquela coisa gostosa que a gente sente quando está se afeiçoando, a pessoa sentindo aquela atração? Com ele é só briga, só discussão, só cara fechada, xingamento. Quem sabe por isso que eu tenha me sentido assim tão emocionada daquele jeito. Talvez fosse um pouco de carência, sei lá. No domingo à tarde, lembro que a gente estava ali no quintal, pelas tantas. Adivinha quem passou de carro ali na frente de casa? Ninguém menos do que ele. E passou assim bem devagar, olhando na direção de casa. Quando me viu ali, sorriu, deu um aceno assim. Eu, é claro que devolvi o gesto, né? Juro.
naquele momento, pelo menos, eu não estava pensando nele. Só que depois disso, sua imagem ficou ali na minha retina. Incrível. Tínhamos nos conhecido fazia uma semana só. Eu já estava me sentindo balançada daquele jeito. Eu realmente não estava nem entendendo o que estava se passando comigo. Principalmente por conta da minha separação tão recente. Na semana seguinte, aquele clima entre nós parece que ficou ainda mais evidenciado. Achei melhor nem comentar nada com a minha mãe. Sabia que se comentasse, contasse o que eu estava sentindo, o que estava rolando, ela ia me criticar, me chamar de assanhado. Só que, infelizmente, o Lucas terminou o serviço ali na quinta-feira. Eu não sabia. Pensei que ia fazer mais alguma coisa. E como não o vi na sexta e nem no sábado, perguntei para minha mãe: cadê o Lucas, mãe? Não vai terminar? Ué, terminar o que? Ele terminou já? Não viu que tá tudo pronto? Olha, não sei, viu? Mas eu achei a minha mãe tão esquisita. Me respondeu assim de um modo até meio grosseiro. Ela tinha de vez em quando, assim, esses repentes, mas não sei, ali a gente não estava discutindo, não estava falando assim nada de, sei lá, que desse. Mas ela ficou, ou estava irritada, ou estava nervosa, sinceramente não sei. Mas fiquei bem desanimado, viu? Sabe que não veria mais o Lucas. Quem sabe fosse melhor, né? Até que perto de completar 2 meses que eu estava separado, eu acabei encontrando o Lucas, por acaso, ali na rua principal do bairro. Esse dia eu estava sozinho, tinha deixado a Juliana com a minha mãe. Imagine a minha surpresa quando escutei aquela voz. Oi, Ariane, tudo bom? Teve um susto quando me virei e me deparei com ele. Primeira coisa que ele quis saber, podia ser coincidência, né? Mas acho que não foi. É se eu tinha me acertado com o meu ex-marido. Respondi que não. Ele então me convidou para tomar um refri e conversar. Olha, eu estava até com um pouco de pressa. Mas é claro que não ia perder uma oportunidade daquela. Até porque me senti tão emocionado quando me vi diante dele. Fomos num lugarzinho ali bem perto. E sinceramente, apesar de tudo, aquela paquerinha, eu não imaginei que ele fosse me dizer aquelas coisas. Que fosse me falar tudo assim tão direto. Repito, lá no começo, quando a gente se viu pela primeira vez, a impressão que eu tive é de que ele era um pouco tímido assim, sabe? Meio retraído. Por isso é que a gente não espera, né? Pois olha, ele olhou nos meus olhos, depois de tanto tempo que a gente não... Quer dizer, não tanto tempo, né? Mas já fazia algum tempo. E me falou coisas que me deixaram bem mexida. Mas demais, demais. Falou que tinha sentido saudade de mim depois de terminar o serviço lá na casa da minha mãe. Mais do que isso, disse que pensava em mim direto. E direto, ele fez questão de explicar, era todos os dias e mais de 10 vezes por dia. Olha, eu não esperava. Repito, ele foi tão direto. E senti de um jeito que eu não consigo explicar. Sabe que depois que eu terminei o serviço lá na casa da tua mãe, fiquei até meio chateado, viu? Inclusive, passei lá na frente da tua casa algumas vezes. Não sei se você me viu. Quer dizer, uma vez eu sei que você me viu, que você me abandonou. Para minha surpresa, ele falou que tinha passado na frente de casa de propósito. Tudo para ver se de repente me enxergava. Cheguei até a pensar aquele dia. Será que ele está passando aqui só para... Ah, claro que não, né? Ele mora no bairro.
Tá passando por acaso. E de repente olhou, me viu. Só que ele mesmo me confessou. Tinha passado para me ver. Olha, me senti tão bem quando soube disso. Aí ele pediu meu nome. Queria poder conversar comigo de vez em quando. Eu não esperava nada daquilo. Me surpreendeu. Depois ainda fez questão de me levar até em casa. E antes da gente se despedir, perguntou se podia me ligar para marcar alguma coisa. Mas alguma coisa assim, talvez, sei lá, um jantar, um almoço. Falei que sim. E assim que dei tchau, quando estava prestes a abrir a porta, ele veio pro meu lado e me beijou. Beijo na boca. Deixei rolar. Correspondi. Até porque era tudo que eu queria, né? Olha, juro por Deus, saí daquele carro meio zonza. Tudo aconteceu tão de repente, tudo de um momento para o outro. O fato é que depois disso passamos a trocar mensagens direto. Ele sempre me convidava para sair. Só que por conta da minha filha, e também pelo fato da minha separação ser muito recente, eu sempre dava um jeito de tirar o corpo fora. Eu inventava desculpas, sabe? Mas ele não desistia. Detalhe, meu ex-marido ainda não tinha desistido de se reconciliar comigo. Vivia no meu pé. Volta e meia me procurava para tentar fazer as pazes, me convencer a voltar para casa. Mas eu sempre deixei bem claro que não queria. Por toda essa situação, procurei conduzir aquele episódio assim, de aproximação com o Lucas bem devagar. Até que tempos depois, um sábado, acabei aceitando o seu convite para sair. Pedi para a mãe ficar tomando conta da Juliana e fui ao seu encontro. Naturalmente que eu não falei para ela com quem que eu ia me encontrar, né? E nesse dia, acabamos ficando juntos. Quer dizer, não fomos pra cama, mas trocamos tanto beijo, sabe, tanto carinho. Olha, me vi nas nuvens com esse homem. A gente sabe que no começo tudo é alegria, né? Depois é que as coisas acabam complicando, mas sabe, naquele dia em especial, eu poderia dizer que era tudo que eu mais queria na vida, que era o homem perfeito para mim. No sábado seguinte, a gente se viu de novo e dessa vez aí eu não consegui me segurar. Acabamos indo a um motel. E continuou sendo tudo maravilhoso. No domingo, enquanto a gente tomava café, senti que a minha mãe ficou me olhando, assim, meio desconfiada. Até que perguntou: "Você anda meio diferente, né? O que tá vendo? Sorrisinho bobo aí?" "Ah, mãe, nada. Tá tudo bem, tô feliz." "Ah, tá feliz? Por acaso você e o Nivaldo andam se vendo, estão pensando em voltar?" "Nivaldo? Capaz, mãe. Eu lá quero saber de Nivaldo? Eu, hein? Ué, mas não é com ele que você anda saindo? Faz 2 finais de semana que você deixa a Juliana comigo. Pensei que você estivesse se encontrando." Falei pra ela que não tinha nada a ver. E eu acho que aí é que ela ficou mais desconfiada ainda, porque não sei se ela já tinha alguma coisa na cabeça. Mas se não é com o Nivaldo, com quem você anda saindo, então? Conheceu outra pessoa? Se apaixonou? Você tá toda cheia de segredo? Por que isso?" Olha, eu não tinha a intenção de comentar nada com ela sobre o Lucas. Mas aí pensei, ela estava insistindo tanto. E depois tem outra. Esconder por quê? Não estava cometendo crime nenhum. Eu e o Nivaldo, a gente não ia voltar. Mas não ia mesmo. Eu não queria. De modo que não fazia sentido ficar escondendo uma coisa que... Lembra que eu falei? Então, mãe, lembra daquele rapaz que a senhora contratou para fazer a reforma ali da casa?
A gente se reencontrou uns tempos atrás e ela fez uma cara que eu, sinceramente, chegou a me assustar. O que você está falando, Arila? Você está falando do Lucas? Mas é com ele que você anda saindo? Notei uma coisa estranhíssima naquela hora. Ela não estava simplesmente descontente que eu tinha encontrado. Não. Era muito mais que descontente. Ela estava com uma expressão tão estranha. Apesar de tudo, confirmei. Falei que a gente ficou um tempo trocando mensagem, até que marcamos de sair. Contei, inclusive, e olha, se eu pudesse voltar no tempo, mas sei lá, eu já estava ali contando a história e depois, e aquilo que eu falei, não era crime. De modo que uma hora eu cheguei a confessar até que a gente já tinha ido para a cama. Ela regalou o olhão mais do que já estava regalado. Esse rapaz não serve pra você, Ariane. Você tá louca, menina? Você não pode ficar junto com ele? Ela ficou atarantada. Levantou da cadeira. Começou a andar que uma louca, de um lado pro outro. E falando comigo. E depois, pro meu estranhamento ainda maior, ela começou a falar, mas sabe quando a pessoa está falando assim, não se sabe se é para você, ou se é para ela mesma, ou se parece que está pensando em voz alta. Desgraçado, infeliz. Sem entender. Perguntei, o que está acontecendo, mãe? Foi então que ela olhou para mim. Finalmente parou de caminhar. Ficou me olhando assim, meio hesitante. Sei lá, parecia que queria dizer alguma coisa, não queria. Até que jogou a bomba. Eu tive um caso com ele. O quê? Enquanto ele fez o serviço aqui em casa, eu nem ia te falar nada, mas diante do que você me contou, é bom que você fique sabendo de tudo. Olha, num primeiro momento, juro, eu não acreditei. Pensei, será que ela está inventando uma história para que eu me afaste? Eu não acreditei. Ela só podia estar brincando comigo. Por outro lado, brincando a troco de quê? E depois tem outra. Brincando, nervosa daquele jeito? Não. A mãe sempre foi uma mulher bonita. Tinha só 40 e poucos anos. Sem contar que era viúva, já fazia 6 anos. Depois ela me contou tudo em detalhes. Me disse, inclusive, que às vezes ele dormia ali com ela. Naturalmente, antes de eu me separar e me mudar ali para casa dela. O romance tinha terminado, isso ela me contou, depois que ele terminou o serviço. E ela confessou que sentiu demais o afastamento dele. Eu tinha notado mesmo que ela estava assim meio jururu, sabe? Mas nunca imaginei que fosse por esse motivo. De que jeito? Fiquei de cara. Principalmente por ele não ter me contado nada. Na verdade, me fez de boba, né? Olha, eu me senti péssima. Falei pra mãe que não sabia, né? Até porque o Lucas nunca mencionou nada. E ela novamente me pediu para me afastar dele. Não fazia sentido. Eu ainda não estava apaixonada. Mas estava me sentindo diferente, estava curtindo ali aquele nosso lance.
Por isso, fiquei mal também. Conversei com ele depois. Fui tirar limpo, né? Só que ele agiu como se já soubesse que eu já sabia. Acho que foi a minha mãe que ligou para ele contando. E quando eu perguntei por que ele não tinha falado, ele ficou me olhando com aquela cara assim, né? Até que disse: se eu tivesse te contado alguma coisa, você teria aceitado ficar comigo? Mais tarde até, de repente, eu ia contar isso aqui. Estava esperando um momento. É sempre a mesma conversa. Discutimos. Falei que estava tudo acabado, que ele não me procurasse mais. Aí ele usou aquele argumento: quando me envolvi com a tua mãe, eu não sabia que ia te conhecer, Leandro. Acredite em mim, não tive culpa. Aí a gente se conheceu, começou a se falar e eu me encantei por você. Se encantou? Tá bom. Então desencanta, tá? Eu não quero mais. Acabou. Será que você entendeu? Falei e me afastei mesmo. Ele ainda ficou um tempo ali no meu pé, até que se deu conta que não ia mais rolar. E acabou se afastando porque não tinha outra... E tinha outra solução? É claro que não tinha. Ia ficar namorando um cara que havia tido um caso com a minha mãe? O pior foi que esse episódio acabou estremecendo minha relação com a minha mãe. Apesar de os dois não estarem mais juntos quando me envolvi com ele, a ponto de nossa convivência se tornasse bem xarope, sabe? Naquela casa. A gente parecia, sei lá, parecíamos duas estranhas. Não conversávamos mais uma com a outra. Tinha aquela barreira, sabe? Aquele constrangimento, aquele mal-estar. Olha, até a minha filha, ela passou a tratar diferente. Não tive culpa. Não sabia de nada. E a minha filha, coitada, menos ainda. E como o Nivaldo ainda não tinha desistido de se acertar comigo, depois de insistir muito, um dia a gente conversou, e para me livrar daquela situação chata ali na casa da minha mãe, daquele clima que estava ficando insuportável, acabei aceitando me reconciliar com ele. Acabei voltando para ele e retomando o casamento. Que na verdade nunca foi oficial, mas enfim. Só fiz isso porque minha convivência com a minha mãe se tornou inviável naquela casa. E foi desse modo que eu e o Nivaldo voltamos a ser marido e mulher. E olha, até hoje não sei se fiz a coisa certa. Na verdade, às vezes penso que não. Porque a gente até ficou mais ou menos durante um tempo, uma volta e meia tem discussão, de novo. E tudo por coisa boba. Agora o pior não é isso. O pior é que eu sinto saudades do Lucas. Penso nele direto. E às vezes é tão intenso que chega até a me sufocar. Penso inclusive no que poderia ter sido a nossa história se tudo não tivesse terminado daquele jeito. Ficou ali me perguntando, feito uma pateta. Sei lá por que me faz pergunta, já que não adianta nada mesmo. Mas me pergunto, será que a gente continuaria junto? Será que seríamos felizes? Eu sinceramente não sei. A única coisa que eu sei é que ainda penso muito nele. E acho que vou pensar ainda durante muito e muito tempo. Sinto demais a sua falta. A saudade que eu sinto me consome por dentro, me faz sofrer, judia tanto de mim.